Glórias a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos, assim como eu, já sentiram a presença de Deus durante a sua glória? Glória a Deus. A presença de Deus é aquilo de mais importante nós temos, irmãos. Isso nós não podemos deixar sair do nosso coração. Aquilo de mais importante nós temos na nossa vida é poder sentir a presença de Deus, e nós sentimos aqui nessa noite, e o Senhor vai continuar sendo adorado neste lugar. Amém? Quero anunciar a sua Bíblia, por favor, no livro de Ageu. Aqueles que puderem se colocar uma vez mais de pé, livro de Ageu, do capítulo 2. Pastor, onde está o livro de Ageu? Está entre Gênesis e Apocalipse. Também está entre Sofonias e Zacarias, irmãos, lá no finalzinho do Velho Testamento, entre Sofonias e o profeta Zacarias. Amém? Livro do profeta Ageu, no capítulo 2, nós vamos ler o verso 8 e o verso de número 9. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ageu, capítulo 2, verso 8, verso 9, diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vale uma nova leitura, não é? Verso 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Pode tomar o seu assento. O pastor já orou, e agora nós vamos trazer a palavra de Deus. Para que nós possamos entender o contexto de Ageu, nós precisamos voltar um pouco no tempo, meus irmãos, para que nós possamos verdadeiramente entender o porquê Deus levanta o profeta Ageu para falar acerca de Israel, para falar a Zorobabel, para falar a Josué, o sumo sacerdote, para falar a todo o povo. Se nós voltarmos um pouco da história, nós vamos encontrar no livro de Isaías, no capítulo de número 38. A Bíblia diz que Deus ordena que Isaías vá até o templo do rei Ezequias, porque a Bíblia diz que o rei Ezequias estava enfermo e a sua doença era para a morte. E a mensagem de Isaías era esta: prepara a tua casa, porque certamente morrerás. E a Bíblia diz que quando o rei recebe essa mensagem de Isaías, a Bíblia diz que a sua cama estava encostada na parede. Ele vira o rosto então para a parede e começa a chorar. E ele diz para o Senhor: Senhor, lembra-te como eu andava nos teus caminhos, lembra-te como eu fazia a tua vontade, meu coração era reto diante de ti. E nesse meio tempo Isaías já estava saindo no terraço do palácio, e Deus fala para Isaías: volta lá e diz ao rei que eu ouvi a sua oração, e acrescenta 15 anos de vida, porque eu ouvi o seu clamor e vi as suas lágrimas. Então Isaías ele volta e diz ao rei Ezequias que Deus então acrescentaria mais 15 anos de vida. E agora Deus diz para ele: olha, para mostrar que esta é uma palavra verdadeira, eu vou voltar 10 graus no relógio de Acás. E a Bíblia diz que agora o rei fica contente, o rei fica feliz, e agora ao Senhor. Mas no capítulo de número 39, a Bíblia diz que o rei da cidade de Babilônia, o rei do Babilônia, ele manda alguns mensageiros para trazer presentes ao rei Ezequias. E o rei Ezequias alegra o seu coração e mostra toda a sua riqueza, mostra toda
homens que vieram até aqui. Isaías diz, o rei Ezequias disse, eles vieram de uma terra longínqua da Babilônia. E o profeta diz, o que você mostrou para ele? Ele disse, olha, não ficou nada do meu reino que eu não mostrasse para eles. E a Bíblia diz que agora Isaías ele dá uma sentença para o rei. No verso de número 5, a Bíblia diz, então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerastes tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. A Bíblia diz que Isaías então ele profetiza, e anos depois isso acontece. Por que não dizer 120 anos depois, o rei Nabucodonosor ele invade Jerusalém, ele sitia Jerusalém, invade, destrói o templo, destrói a cidade, destrói os muros e leva o povo cativo para a Babilônia. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Tome cuidado com os elogios e os tapinhas nas suas costas. Tome cuidado para quem você conta os teus segredos. Tome cuidado quem você abre a porta da sua casa. Pastor, eu não posso trazer ninguém para a minha casa? Claro que sim. Eu não posso confidenciar com alguém? Claro que sim, mas tome cuidado com quem você faz isso, porque isso pode voltar contra você mesmo. O que aconteceu é que Ezequias ele abre a porta da sua casa para quem ele não conhecia, e a consequência veio a profecia de Isaías. O tempo passa, a Bíblia diz que Deus disse que 70 anos eles ficariam cativos na Babilônia. E a cada dos 70 anos, a Bíblia diz que Deus fala para Jeremias, porque ele havia levantado profetas em Israel, meus irmãos, que profetizaram que Deus não ia cumprir com a sua palavra. Aí Deus diz para Jeremias, escreve uma carta para aqueles que ficaram na Babilônia, e diz para eles que eu não enviei esses profetas, eles estão profetizando deles mesmos. Eu não disse 69 e não disse 71, eu disse que ao cabo de 70 anos eu vou trazer vocês de volta para o lugar onde vocês nunca deveriam ter saído. Eu bem sei o pensamento que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim em que desejastes. Vocês só vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E a Bíblia diz que ao cabo de 70 anos, Deus começa a trazer de volta o povo que nunca deveria ter saído. Por que, pastor? Deus puniu o povo. Meus irmãos, todos sabem que o povo de Israel é um povo de dura serviço. Eles não obedeciam a Deus. E o desejo de Deus sempre foi estar no meio do povo, abençoando e sendo honrado. Quer ver a bênção de Deus sobre a sua casa? Honre a Deus. Quer ver a bênção de Deus sobre a sua família? Honre a Deus. Quer ver a bênção de Deus sobre a sua empresa? Honre a Deus. O desejo de Deus é ser honrado, é ser exaltado. O desejo de Deus é que nós obedeçamos os seus estatutos e a tua palavra. Eu gosto muito do Salmo 119, 105. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista ele queria ser direcionado pela palavra. O salmista queria ser guiado pela palavra. Deus ele já vai
um caminho para que você prospere nele. Ele sempre vai mostrar um caminho para que você seja bem sucedido. Amém? Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Uma das duas voltam com Neemias, mais ou menos 445 antes de Cristo. A Bíblia diz que Anani, irmão de Neemias, a Bíblia diz também que Neemias era o copeiro do rei. Ele recebe a presença de Anani, e quando ele pergunta como é que está o povo que ficou lá da Babilônia, ele diz: olha, está uma desolação total, eles estão em extrema miséria, eles estão passando por dificuldades, os nossos muros estão caídos, e as portas da cidade foram queimadas a fogo. A Bíblia diz que Neemias se retira, e por muitos dias ele chora, ele pranteia diante de Deus, e ele jejua. Pouco tempo depois ele chega diante do rei, e o rei vê que ele está abatido, e ele diz: por que abate o seu semblante? E ele diz: como é que eu posso estar feliz se o meu povo, se o sepulcro dos meus pais estão desolados, estão abandonados? Como é que eu posso estar feliz se o meu povo está em desprezo e miséria? A Bíblia diz então que o rei, ele ordena que Neemias volte para Jerusalém com a intenção de restaurar os muros de Jerusalém. E assim é feito. Neemias coloca a sua comitiva, vai até Jerusalém, e mesmo com a resistência, meus irmãos, de homens chamados Sanbalate, Tobias e Gesem, a Bíblia diz que em 52 dias ele restaura os muros de Jerusalém. Quantos dias? 52. Eu não entendi. Quantos dias? 52 dias. A Bíblia diz isso lá em Neemias capítulo 6 e o verso de número 15. 52 dias foram suficientes, mesmo em meio à pressão desses três homens, Sanbalate, Tobias e Gesem, querendo impedir que a obra de Deus fosse realizada através de Neemias. Mas Neemias foi valente e conseguiu alcançar o seu objetivo. Então uma das turmas voltam com Neemias para a restauração dos muros de Jerusalém. A segunda turma volta com Esdras, mais ou menos 457 anos antes de Cristo. E qual era a finalidade de Esdras? Restaurar a espiritualidade, restaurar a intimidade com Deus. A Bíblia diz em Esdras no capítulo 7, o verso de número 10, que Esdras preparou o seu coração para aprender, para praticar e para ensinar a lei de Deus em Israel. Não tem como nós pularmos a etapa, meus irmãos. E agora eu reforço aquilo que o pastor disse sobre a escola bíblica no dominical. Não tem como você ensinar sem antes aprender. Não tem como você praticar sem antes aprender. E cá para nós temos um professor de excelência, o pastor Alípio, e as aulas estão sendo muito abençoadas e muito produtivas. Você que não está vindo, infelizmente você está perdendo. E a Bíblia diz que então ele coloca no seu coração esse desejo. Ele aprende, ele pratica e ele então ensina ao povo de Israel. Então a segunda turma volta, e a Bíblia diz em Neemias no capítulo 8, alguém acha o livro da lei que estava nos escombros do templo, e fazem ali um caixote de madeira. Esdras sobe naquele caixote, e a Bíblia diz que ele reúne todos os homens de Judá e Jerusalém para ouvir e aprender a lei do Senhor. Naquele dia, meus irmãos, eles estavam atentos à Bíblia diz, aquilo que Neemias ensinava. E tinha pessoas ali ao seu lado, porque se alguém não entendesse a palavra, levantava a mão e alguém ia lá e explicava, para que ninguém saísse dali com dúvidas acerca
E aqui eu quero dizer, por que houve avivamento? Ah, porque tinha um pregador de renome lá? Não. Porque houve avivamento? Porque tinha um pregador dos Gideões missionários lá? Não. O avivamento ele veio pela palavra de Deus. E não existe avivamento verdadeiro se não for pela palavra de Deus. E se essa palavra de Deus entrar no seu coração nessa noite, hoje é dia que o Senhor vai fazer um grande avivamento aqui neste lugar. Porque é a palavra de Deus que se incumbe dessas coisas, irmãos. A palavra da verdade, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Nosso pastor Alípio disse aqui, Hebreus 4:12, de manhã na escola bíblica, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada qualquer de dois gumes, porque ela não só penetra entre a divisão de junta e medula, mas ela vai muito mais além, entre a divisão de alma e espírito, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração do homem. É esta a palavra de Deus. E naquele dia há um grande avivamento, meus irmãos. E a terceira turma, e aqui eu começo a minha mensagem, vem com Zorobabel, que era governador de Jerusalém, e o sumo sacerdote Josué. A Bíblia não fala muito sobre o profeta Ageu. O profeta Ageu tem um livro pequeno, meus irmãos, é um profeta menor, 2 capítulos apenas, mas de uma profundidade tremenda. A Bíblia relata 2 palavras que falam sobre o livro, ou sobre a vida de Ageu. Em Esdras, no capítulo 5 e no capítulo 6, ele diz que junto com Zacarias, esses homens falavam acerca da vontade de Deus, e o Espírito de Deus estava sobre eles. Esdras relata isso. E agora Deus levanta Ageu com uma incumbência para falar para Zorobabel, para falar para Josué e para falar para todo o povo. E qual que era a intenção? Restaurar o templo que havia sido destruído. Eles começam até bem, meus irmãos. A Bíblia diz que eles começam bem, porque quando se fala de obra do Senhor, no início é uma maravilha, no início todos se empenham, no início há um desejo lá dentro do coração, mas com o passar do tempo, as pessoas vão se afastando, as pessoas vão saindo, as pessoas vão dando desculpas, e a obra do Senhor, ela fica estagnada. Pastor, por quantos anos a reconstrução do templo ficou parada? 18 anos. E Deus então levanta o profeta e diz: ei, até quando vocês vão ficar edificando as suas casas e deixando a minha em ruínas? Até quando vocês vão deixar de fazer aquilo que é minha vontade? Até quando vocês vão deixar de me honrar e olhar para o seu próprio umbigo? Até quando vocês vão deixar a minha casa em ruínas e edificar as suas próprias casas? Enquanto vocês estiverem fazendo isso, vocês vão plantar muito, mas vão colher pouco. Vocês vão comer, mas não vão se fartar. Vocês vão beber, mas não vão se saciar. E o dinheiro que vocês conseguirem, vocês vão colocar no saco até a final. Vocês nunca vão prosperar, mas a partir do momento que vocês deixarem de ser egoístas e tomarem a minha obra novamente, eu vou abençoar a casa de vocês, eu vou abençoar o negócio, eu vou abençoar todos aqueles que estão à sua volta. Meus irmãos,
Será que eu mereço? Será que eu posso ser honrado por vós? Será que eu posso ter um pouco da sua atenção? Será que vocês podem me priorizar por um momento? Havia uma promessa, meus irmãos. Havia uma promessa de restauração. Havia uma promessa de bênção. Havia uma promessa de prosperidade. Mas havia também uma condição. Se quisermos alcançar algo grande de Deus, nós também temos que fazer algo grande para Deus. Se quisermos sermos honrados por Deus, nós precisamos primeiro honrar a Deus. E Deus estava chamando a atenção do povo através do profeta Ageu, justamente isso: eu estou aqui, não esqueçam de mim não. Eu quero crer que ninguém nessa noite esteja nessa situação, se esquecendo de Deus, ou estar na casa de Deus é somente um hobby. Meus irmãos, Deus conhece o coração de cada um de nós, e Deus, Ele sabe o porquê você está sentado ali ouvindo a palavra. Deus conhece a sinceridade do seu coração. Deus conhece a sinceridade do meu coração. Deus sabe das suas dificuldades. Deus sabe das adversidades que tem batido a sua porta, e Deus está dizendo: ei, eu quero suprir, mas dê um pouquinho de atenção mais para mim. A Bíblia diz, meus irmãos, que depois de 70 anos, eles chegam diante do templo, e existiam anciãos que viram a glória do primeiro templo. Eles viram a beleza, eles viram a suntuosidade do templo, e eles olhavam e diziam: jamais esse templo vai ficar, jamais ele vai ser o mesmo. E aí Deus fala: tem alguém aí que contemplou o primeiro templo? Tem alguém aí que contemplou o primeiro templo? Meus irmãos, a Bíblia diz que Zorobabel estava desanimado. Ele estava perdendo as esperanças. O povo tinha escassez. Enquanto o profeta Ageu está falando, ele está falando para animar o coração de Zorobabel e Josué. Ele diz: ei, levanta, rapaz, levanta essa cabeça, se anima. Ah, não tem dinheiro? Ei, eu sou o dono do ouro e da prata. Sou eu que vou prover o recurso, mas eu preciso que vocês se despertem. Eu preciso que vocês se levantem, eu preciso que vocês se animem, porque eu sou o dono do ouro e da prata, diz o Senhor. Ai, vocês estão olhando, o templo está um pouco menor, tá? Não tem aquela beleza, tem, só que tem o seguinte: a glória desse segundo templo vai ser maior do que o primeiro. A glória desse segundo vai ser muito maior, porque ele estava dizendo: eu não me preocupo com beleza, eu não me preocupo com ouro, eu não me preocupo. O que eu preocupo é que o coração desejoso de me buscar, e se eu encontrar um coração desejoso, a glória dessa segunda casa vai ser maior do que a primeira. E eu vou dar paz a este lugar. Meus irmãos, Deus quer restaurar o templo. Deus quer levantar, Deus quer prosperar. Aquele templo já não existe mais. Para que você tenha uma ideia, eu até coloquei uma sequência aqui. Quem construiu o templo, o primeiro templo, foi Salomão, em 1200
Zorobabel então vem e reconstrói em 515 a.C. E agora a Bíblia diz que Herodes, 20 a.C., esse mesmo tempo que Zorobabel restaura, Herodes agora amplia esse tempo. Antes, 20 anos antes de Jesus vir à terra. E agora a Bíblia diz que no ano 70 depois de Cristo, na era cristã, o imperador romano Tito destrói o templo no ano 70, e o que sobrou desse templo? O muro das lamentações, aonde os judeus ficam ali orando. A promessa de restaurar vai ser do ano 70 até os dias de hoje. A única coisa que sobrou desse templo foi o muro das lamentações. Pastor, o que você quer dizer com isso? Ei, Jesus queria restaurar, Deus queria restaurar o templo, eles restauraram. Agora a Bíblia diz em Atos 7,48, em Atos 17,24, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. 1 Coríntios 3,16, ele diz: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. A glória de Deus não está mais naquele templo. Hoje nós somos o templo de Deus. Amém. E essa glória tem que ser manifesta em mim e em você. Aleluia. A restauração é desse templo, meus irmãos. Eu sei que quem sabe você entrou aqui, quem sabe abatido, quem sabe você entrou aqui dizendo: esse é o último dia que eu vim na igreja. Quem sabe você entrou aqui dizendo: eu não sinto mais a presença de Deus, e Deus diz para você: é hoje que eu quero restaurar a sua vida, é hoje que eu quero restaurar esse templo. Alguém pode apontar para você, assim como os anciãos que contemplaram o templo na sua primeira suntuosidade, eles disseram: olha, nunca mais. Alguém pode dizer para você, você orava, você consagrava, você falava em línguas, você profetizava, nunca mais você vai voltar a ser como era. Isso é mentira do diabo, porque Deus, Ele quer restaurar a sua vida hoje, e você vai ser melhor do que você era antes, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Fique de pé, por favor. Por uma súplica, por isso, a lavanda da súplica. Grupo de louvor pode adorar. Por uma você vai falar para Deus essa noite: eu quero, Senhor, ser restaurado. Eu quero voltar a sentir a tua presença. Você vai dizer para Deus: eu quero, Senhor, que essa glória seja derramada sobre a minha vida. Eu quero voltar a ter a intimidade que eu tinha outrora contigo. Hoje é dia de restauração, querido. Hoje é dia de restauração para a sua vida. Hoje Deus quer te levantar. Hoje Deus quer te tirar da cinza. Hoje Deus quer te tirar do pó. Glória a Deus, aleluia. Você precisa ter o desejo do seu coração. Você quiser vir aqui na frente, eu quero orar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Faz o meu com Deus aí, Senhor. Diga: Senhor, eu quero ser restaurado nessa noite. Eu quero voltar a ser um instrumento de bênção. Eu quero voltar a ser um instrumento de vitória nas tuas mãos. Diga: eu quero, Senhor, me enche do teu poder, da tua glória.
tristeza, vai arrancando pela raiz toda angústia, vai arrancando pela raiz toda ansiedade agora, em nome de Jesus, toda crença limitante agora, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, vai restaurando essa vida, Senhor, essa vida que estava querendo desistir, Senhor, das tuas promessas. O Senhor tem promessa de restauração para você hoje. Seja restaurado hoje, seja liberto hoje, seja transformado hoje. Toda frieza espiritual vai embora agora, toda frieza espiritual vai embora agora. Recebe, 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 recebe agora o Senhor. Louvado seja Deus. Deixa os seus olhos. Deus, existem pessoas aqui, Senhor, que foram tocadas por Ti. Existem pessoas aqui, Senhor, que estavam desanimadas, que estavam abatidas. Eu creio que o Teu Espírito renovou essa noite. Eu creio que houve uma restauração, Senhor, na vida dessas pessoas. Eu peço agora, Deus, que se houver alguém enfermo aqui, vai tocando. Se houver alguém doente aqui, Senhor, com dor, com inflamação, com infecção, arranca pela raiz este mal. Se houver alguém, Senhor, sob efeito de obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, eu quero agora, em nome de Jesus, todo o laço de Satanás. Em nome de Jesus, todo espírito de morte. Em nome de Jesus, todo espírito de suicídio vai embora agora. Eu te ordeno agora, saia. Em nome de Jesus. Vai quebrando as correntes, Senhor. Vai quebrando as algemas agora. Em nome de Jesus, essa pessoa que veio buscar por alguém da sua família que está naquele leito de enfermidade, envia o teu anjo lá, Senhor. Envia o teu anjo lá, que ele ministre cura, que ele ministre libertação sobre aquela vida, porque a última palavra ainda vem do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, seja restaurado agora. Recebe a restauração de Deus. Recebe a glória do Senhor. Você é vencedor. Você é mais do que vencedor. Por aquele que te ama. Primeiro. Amém? Amém. Deus abençoe.